de volta, meus amores! Estou de volta, queridos! Bem-vindos mais uma vez para uma aula de física. Física. Essa disciplina é maravilhosa. É maravilhosa. Projeto Construindo Vencedores, transformando vidas. Meu objetivo? Te colocar lá na universidade pública, meu querido. É isso que eu quero. É para isso que eu planejo essas aulas, é para isso que eu estou aqui, para te ajudar no seu futuro, no seu sucesso. Eu sou o professor Matheus Tainan, eu ensino essa disciplina maravilhosa com tanto amor. Esse trem aqui pra mim é maravilhoso. Você tá doido, meu irmão? Você tá doido. E hoje, olha só, o que vem pra cá hoje? Olha que coisa incrível. Hoje, amores, é dia de eletricidade. É a primeira aula que eu gravo pra vocês sobre eletricidade, tá? Falar que nem meu amigo Anderson, né, o de arte. Isso aqui não cai não, esse aqui despenca, meu querido, despenca. Esse daqui é o segundo conteúdo mais cobrado. Exatamente. Esse é o segundo conteúdo mais cobrado do Enem, tá? O primeiro é mecânica, porque mecânica é gigantesco, né? Então mecânica tem muita coisa agregado, né, junto do termo mecânica. Então, por isso que ele fica em primeiro lugar, porque tem muito mais conteúdo pra gente conseguir cobrar. E aí, logo em segundo vem eletricidade, que é muito mais enxuto, né? Muito menos conteúdo, porém, coisas de extrema importância aqui, tá? Ou seja, queridos, vem comigo, porque hoje a gente vai iniciar com conceitos básicos. Eu separei conceitos básicos em duas partes, provavelmente em 3, né? Eu tô pensando se eu faço uma terceira parte de conceitos básicos, porque isso daqui, gente, é importante demais mesmo, tá? Pra sua aprovação, exatamente pro seu vestibular. Beleza? Então vem comigo, ó, Matheus Tainan, segue lá no Instagram, meus queridos. Pode seguir lá, manda mensagem que eu com certeza vou te responder. Qual que é o nossa meta do dia, você lembra? Acordar às 5h39, vou diminuir, tá? Às 5h39 a gente já tem que estar suado já na academia, viu? Vamos acordar às 5 horas, vamos responder questão até 5h10, beleza? Até 5h10, resolver 4 questõezinhas, nossa, só pra já chegar na academia como? Ó, feliz. Vai pra academia, treina, corre 2 km, volta pra casa, toma um banho, aí você tá preparado pro seu dia. Então, professor, se você me mandar uma mensagem, querido, 5h30 da manhã eu te respondo, já estarei acordado. Então, te mandar uma foto, ó, treinando, vamos treinar, é isso. Treinar tanto o corpo quanto a nossa mente. Perfeito? Dados os nossos recados, vamos começar com essa disciplina maravilhosa, tá? Eletricidade na tela para vocês. Muito texto, professor, muito texto. Porém, a gente vai marcar as partes mais importantes. Vocês gostaram desses desenhinhos? Olha que bonitinho, né? Uma lâmpada, vou até desenhar a lâmpada aqui, ó. Pintar a lâmpada de amarelinho, né? A amarelinha é ruim, né? Aquelas lâmpadas amarelas, vocês vão descobrir aqui que elas tinham um gasto energético violento, absurdo. A eletricidade constitui um dos ramos fundamentais da física, né? Fundamental. Sendo responsável pela compreensão de diversos fenômenos naturais. Inclusive, queridos, volta aqui. Você sabe qual que é o objeto de estudo da física? É exatamente isso aqui. São fenômenos relacionados à natureza. Por isso que aqui tem muita coisa do seu cotidiano. Exatamente. Muita coisa do que a gente fala aqui, você consegue observar em casa, ou na rua, ou na escola, né? Ou andando de bicicleta. Enfim, tudo isso aí que está relacionado com fenômenos da natureza são objetos de estudo da física. Por isso que é sensacional. Por isso que é lindo. E pela base tecnológica que sustenta a sociedade contemporânea. Perfeito. Seu estudo envolve o quê? O comportamento de cargas elétricas. As interações entre essas cargas, isso que é importante, interações. E os campos, que é a próxima aula, hein? Aula de número 2, vamos falar sobre campo elétrico, magnético é lá na frente. Que elas geram, além das aplicações práticas que possibilitam o funcionamento de sistemas elétricos e eletrônicos. A eletricidade será dividida em duas partes, eletrostática e eletrodinâmica, tá? O que é eletrostática? É toda essa parte inicial, cargas elétricas ainda sem se movimentar, né? Ainda não tem muita aceleração. Agora, quando essas
cargas começarem a se movimentar, a gente começar a estudar elas indo de um lugar para o outro, o que acontece quando elas se movimentam, a gente chamará de eletrodinâmica, tá? Mas esse termo não vai ser tão cobrado de vocês não, tá? Então só fiquem cientes que eletrostática, as cargas estão estáticas, certo? Paradas, e eletrodinâmicas vão se movimentar. Perfeito? Tudo bem até aqui? Tranquilão, né? Então vamos lá. Durante as aulas serão abordados os conceitos essenciais, né, que fundamentam a eletricidade, tais como, ó, hoje falaremos desse negócio aqui, ó, carga elétrica. Corrente elétrica, gente, é uma aula sensacional, uma aula linda, uma aula maravilhosa. Corrente elétrica. Diferença de potencial, também será trabalhada lá na eletrodinâmica. Resistência elétrica. E a estrutura de circuitos elétricos, tá? Simples, né? Que é o que vai ser cobrado no seu edital, né? Na sua prova. Tais conteúdos são indispensáveis para o entendimento das leis, né, da física, que regem os dispositivos eletrônicos. Então, queridos, aqui, por que essa disciplina é tão cobrada? Gente, a eletricidade, além dela estar, né, presente em tudo ao nosso redor, a partir dela, nós temos outros efeitos, né, outros ramos junto dela. Por exemplo, já ouviu falar sobre efeito Joule? Efeito Joule. O que é isso, professor? Quando você coloca o seu telefone para carregar, o seu carregador não esquenta? Ah, professor, esquenta. Mas por que ele esquenta? Se ele só está na tomada? Ué, o que está acontecendo? Efeito Joule. Tá? Então a eletricidade, ela consegue unir outros ramos da física junto com ela. Perfeito? Eu lembro de uma época até que olha que loucura, a Nike fez um tênis, acho que eu já até comentei isso com vocês. A Nike fez um tênis que quando você corria, a energia cinética era transformada em energia térmica, e essa energia térmica era transformada em energia elétrica para carregar teu celular. Enquanto você... É loucura, né? Maravilhoso, mas é isso. Tá? Eletricidade é sensacional, é maravilhoso. Tudo bem? Então dá pausa, anota o que você tiver que anotar, para quem gosta da parte teórica. Está acessando nosso site? Dentro do nosso site tem essa aula, essa playlist, e aqui do lado, ou aqui do lado, eu nunca sei qual que é o dos lados, gente, é um desses dois lados aí. Tem o material, vai ter aí um materialzinho PDF, que é esse slide que eu fiz para vocês, tá? Baixa o slide e vai anotando junto comigo. Se você puder até imprimir, vai ser maravilhoso, tá? Imprime, são poucas folhas, acho que são umas 12 folhas apenas, tá? Imprime, anota, ou se você acha melhor anotar, pode ser também, vai riscando, porque eu preciso que você anote as coisas, tá? Porque só olhar não vai adiantar não, hein? Eu preciso que você tenha a prática de escrever e aprender essa Ave Maria, esse negócio aqui maravilhoso, né? Essa física sensacional. Vambora, queridos? Então tá aí, a introdução está feita, tá? Falaremos hoje sobre cargas elétricas, primeira aula, tá? Sobre eletricidade, beleza? Olha lá os físicos envolvidos, tá? Charles Coulomb, tá? Só faltou o Coulomb. No nome dele, formulou a lei da força elétrica. Tá? Alessandro Volta inventou a primeira pilha, loucura, né? O George Ohm, a gente vai estudar as duas leis de Ohm, beleza? Três, né? Na verdade são três, mas a terceira deixa pra lá, né? Normalmente a primeira e a segunda são as mais cobradas. Tá? O Faraday, pelo amor de Deus, tá? Esse mano aqui, todos eles na verdade, né, gente? Tanto o Coulomb, né? O Coulomb, o Volta, o Ampère e o Maxwell. Esses caras aqui, óbvio, gente, a eletricidade é um ramo muito grande, tá? Tem muita coisa escrita e é um ramo relativamente novo, né? Tipo assim, todas as coisas escritas vieram bem antes, tá? Quer dizer, perdão, bem depois dos outros conteúdos, tá? Depois da eletricidade a gente tem o eletromagnetismo e o magnetismo, que já é uma parada bem mais recente. Quando eu falo recente, pessoal, eu tô falando historicamente, tá? Historicamente, há 100 ou 200 anos é um pulo, né? É quase ali, tá? Historicamente falando, perfeito? Então, esses caras aqui tiveram contribuições sensacionais. Falta mais um monte de gente, tá? Que nós vamos falando durante as outras aulas, mas deixo aí esses primeiros para vocês olharem, né, e se vislumbrarem com o conhecimento que esses caras deixaram para nós. Beleza? Tranquilão? Tá lá. Só pra gente completar, né, as leis de Ohm. Leis de Ohm foi bem importante pra gente entender circuito elétrico, tá? O Faraday, que falou sobre magnetismo, né, indução eletromagnética. O Ampère fundou a eletrodinâmica, né, a ciência eletrodinâmica. Isso aqui vai ser importantíssimo, tá? Para nossa aula de
corrente elétrica. E o Maxwell, né? O Maxwell, olha lá a data que ele viveu, ó. Formulou a teoria clássica do eletromagnetismo. Caras excepcionais, sensacionais para a nossa física. Você sabe o que é âmbar? Já ouviu falar desse âmbar? Já? É uma pedrinha, né? É uma pedra que ela é até amarelinha, assim, ela é bem bonitinha. Depois você dá uma pesquisada aí. Dá uma pausa agora, abre uma aba aí, ou se estiver no celular, você consegue pesquisar rapidinho âmbar. Coloca aí no Google que você vai ver uma pedrazinha amarela, bem bonitinha, tá? O que é esse âmbar e por que ele tá aqui? Teve um cara, olha só o cara. Quem é esse cara? Tales de Mileto. Cerca de 600 a.C. O que ele fez? Perdão. Ele pegou esse âmbar e ele esfregou, olha só, ele esfregou na pele de animal. Sabe o que aconteceu? E quando ele atrita esse âmbar nessa pele de animal, ele percebe que ambos começam a atrair pequenos objetos. Se você pegar um pente, eu posso até fazer esse videozinho pra vocês, esses reels, né, pra vocês olharem. Se você pegar eu não tenho muito cabelo não, né, mas ó, para de rir, hein, para de rir da minha calvície, das minhas entradas, olha lá, que loucura. Se você pegar um pente, esfregar no seu cabelo e colocar perto pega um monte de papelzinho, papel mesmo normal, pica eles assim, ó, um monte de papelzinho cortado, pequenininho, coloca na mesa, atritou e coloca perto, pra você ver o que vai acontecer. Eles vão atrair, não vão ficar atraídos pelo pente. Por que isso acontece? Ah, que loucura. Foi a mesma experiência que o Tales de Mileto fez lá 600 a.C. Então, olha lá, a origem do estudo da eletricidade remonta à Grécia Antiga com esse filósofo. O cara era filósofo. Mas na época era isso, né? O filósofo, o Luiz com certeza explicou isso para vocês, muito bem explicado. Os filósofos, eles se arriscavam, né, em todas as áreas do conhecimento, tá? Para construir tudo que a gente conhece hoje. Vamos na tela para ficar melhor para você enxergar? Tá lá. O que ele fez, né? Ele observou que ao esfregar esse âmbar com pele de animal, o material adquiria a capacidade de atrair pequenos objetos. Esse fenômeno é muito mais tarde compreendido como eletrização por atrito. Próxima aula, hein? Próxima aula vai falar sobre esses processos de eletrização. Envolve a transferência de elétrons entre materiais, o que leva ao acúmulo de cargas elétricas. Beleza? A eletricidade, portanto, é um fenômeno físico relacionado à presença e ao movimento dessas cargas elétricas. E elas podem ser, tanto positivas quanto negativas, tá? E está na base de inúmeros processos naturais e tecnológicos. Beleza, olha só que imagem sensacional que eu fiz aqui pra vocês, gente. Pelo amor de Deus, lindo, 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 lindo demais. Esse é o nosso famoso e querido Tales. Ficou cortado aí pra você, gente, o nome dele? Pra mim ficou bem certinho aqui, ó. Se tiver cortado... Ah, não, apareceu agora. Perfeito. Tales de Mileto. Olha lá, ele atritando o âmbar, tá? Se você viu aí a imagem ainda agorinha, né, que eu pedi pra você olhar no Google, né? Você vai perceber que é bem parecido com essa... Deixa eu até colocar aqui a caneta. Aqui, ó. Esse é o nosso âmbar, tá? Objeto que foi de extrema importância para o desenvolvimento da eletricidade, tá? Lembrando que eletricidade ela não foi inventada, né? Ela foi só descoberta. Porque algumas pessoas ficam, né, comentando que foi descoberta, as coisas não foram descobertas. A eletricidade ela sempre existiu, tá? Nós só direcionamos o foco de estudo para ela, beleza? Então um dos pioneiros da eletricidade foi o Tales, né? O Tales foi o primeiro que fez esses experimentos e percebeu que acontecia alguma coisa estranha. Ainda não sabia explicar o que era, mas sabia que tinha um negócio lá. Beleza? Beleza? Tranquilo? Eu tô adorando essa aula, gente. Fala pra mim, tá achando legal? Eu tô achando sensacional. Muito obrigado por estarem aqui comigo, queridos. Então vamos lá pra nossa próxima questão. Pra questão não, né? Pra nosso próximo slide. Cargas elétricas, meus queridos. Cargas elétricas. O que é isso aqui? O que é a nossa carga elétrica? Tá lá. Então, eu vou ter cargas... Volta aqui pra mim, melhor, né? Falei... Deixa eu ver aqui. Ixi, deu uma travada pra vocês? Deixa eu voltar. Ah, não. Voltou uma vez. Passou de novo. Passou de novo. Beleza. Gente, o que são essas cargas elétricas? Olha só. Eu vou ter cargas, assim, normalmente a gente representa assim, por duas bolinhas, né? Eu vou ter cargas positivas e eu vou ter cargas negativas, correto?
Correto. Cargas positivas e negativas. As cargas positivas, carregadas positivamente, chamaremos de elétrons. Elétrons. E essas cargas... Perdão, tô trocando aqui as bolas. Gente, perdão. Desculpa. Cargas positivas são os nossos prótons. Me perdi, hein? Prótons, perdão. Prótons. E essas cargas negativas são os nossos elétrons. Vamos lá, queridos. O que vai acontecer então quando você coloca essas duas esferas juntas, né? Vai trocar, né? A gente vai trocar essas cargas. Essas trocas de cargas, esses processos de eletrização, vai ficar para uma outra aula, né? Para outra aula. O que eu quero que vocês entendam hoje, tá? Que existe uma fórmula para a gente calcular esse negócio aqui. Vai ter uma fórmula. Eu sei que você gosta, E esses prótons e elétrons, eles têm um valor fixo. É um valor natural. Qual que é o valor natural de um elétron? Vai ser 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. 1,6 vezes 10 vezes 19. Professor, esse valor eu preciso saber. Você vai precisar saber desse valor aqui. 1,6 vezes 10 vezes 19. Tá? Precisa saber. Normalmente as questões vão falar para você quanto que vale. Mas esse cara aqui chama carga elementar. O que é essa carga elementar, professor? É o valor fixo dos elétrons. Os prótons é a mesma coisa? É a mesma coisa dos prótons, tá? É a mesma coisa. Quando a gente começou a falar sobre cargas elétricas, a gente não tinha a extensão do que era esse negócio aqui, tá? Muito depois, aqueles modelos atômicos que você vê lá na química, né? Tá assistindo as aulas, Rafael? Aulas sensacionais, tá? De química. Então, depois daqueles modelos atômicos, da evolução, a gente foi entender melhor como é que funcionam esses prótons e elétrons, tá? Mas por enquanto, né, lá no comecinho, o que a gente sabia, né? Que próton positivo, elétron negativo. Tanto que na hora de resolver, né, na hora de fazer as fórmulas, na hora de escrever as coisas, normalmente ele aparece em módulo. Você lembra o que é o módulo da matemática? Se eu tiver menos 3 e colocar módulo, são essas duas barrinhas aqui, tá? Do lado do menos 3. Esse cara vai ficar positivo, tá? Então, por quê? Porque tanto faz se você está falando de próton e elétron, isso do comecinho, tá, gente? Agora nessa fórmula de hoje. Tanto faz se você está falando de próton e elétron, o valor é o mesmo, tá? Óbvio que mais na frente a gente vai falar um pouco melhor sobre tudo isso, tá? Então, qual que é a nossa quantidade de carga? Que a quantidade de carga vai ser um N, isso é um N, tá, gente? N minúsculo, vezes o E. Q é igual a N vezes Z. Só isso, professor? Só isso. Olha lá para você anotar melhor, para você ver melhor aí na tela. Somente isso, querido, para você decorar, aprender quando trata-se de carga elétrica. Nossa, professor, mas é só isso. Quantidade de carga. Isso aqui é uma quantidade. Ixi. Coloquei aqui, deixa eu apagar. Não, dá para escrever. Quantidade de carga. Esse N é o nosso número. Número de elétrons. Tá? Ou prótons, vou colocar número de elétrons, tanto faz. E esse E é a nossa carga elementar. Beleza? Beleza. Incrível, maravilhoso. Então, essa fórmula que a gente vai utilizar hoje, tá? Quantidade de carga é o número de elétrons vezes a quantidade de cada um deles, tá? O que a gente precisa saber também, gente? Sobre atração e repulsão. Isso aqui a gente já tá bem, acho que já é mais intuitivo, né? Dentro da sua cabeça. Se eu colocar aqui, ó, uma positiva em contato com uma negativa, o que vai acontecer? Elas vão se aproximar, tá? Vai rolar aquelas trocas, né, de prótons e elétrons, de positivo e negativo, até que aconteça um negócio que chama equilíbrio, que eu acho que você até já lembra, né, desse equilíbrio. Eles vão ficar em equilíbrio e aí, né, fica tudo bonitinho, tudo paz de Cristo. Tudo bem? Maravilhoso. E agora, se eu colocasse duas cargas iguais, ou duas positivas, ou duas negativas, uma em contato com a outra, o que vai acontecer? Aqui eles vão se atrair, certo? Vão se atrair para acontecer o equilíbrio, né? O equilíbrio entre
essa quantidade de prótons e elétrons. E se for negativo, eles vão se repelir, né? Aqui acontece atração. Perfeito. E aqui acontece o que, gente? Fala pra mim. Acontece repulsão. Atração e repulsão. Perfeito. Maravilha. Lindo, lindo, maravilhoso, incrível. Então, bota aqui pra mim. Isso são as nossas cargas elétricas. Lembra, hoje a gente está falando só de conceitos básicos, conceitos iniciais. Isso aqui vai evoluir de um jeito, hein? Vocês não têm nem ideia. Quer dizer, vocês têm ideia sim, né? Isso aqui é tudo muito intuitivo, é muito mais tranquilo de trabalhar, né? Isso aqui eu tenho certeza que vocês já ouviram falar em algum momento, tá? Então, o que eu preciso que a gente lembre hoje? Anota aí no seu material, ó. Q é igual a N vezes E. Quantidade de carga é igual ao número de elétrons, tá? Vezes a carga elementar. Quanto que é a carga elementar? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Ou seja, estou trabalhando com coisas muito pequenas aqui, gente. Muito, muito, muito pequenas. Tranquilo? Beleza? Dá pausa. Anota, gente. Anota, anota. E vamos começar? Vamos para o nosso exercício de hoje? Hoje eu trouxe 5, hein? Esses 5 exercícios eu vou precisar fazer devagar com vocês, tranquilo, né? Bem de boa. Porque vai precisar de muita matemática aqui, queridos. Volta aqui pra mim. Muita matemática. Muita matemática. Inclusive, tá assistindo essas aulas aí de matemática? Eu preciso que você entenda como é que eu trabalho com potência de base 10. Eu vou gravar aula pra você então, hein? Eu vou gravar uma aulinha pra você sobre potência de base 10. Toda essa parte da matemática dentro da física, tá? Pra ver se a gente não se perde. Beleza? Vamos lá? Ler a questão de número 1 na tela. Um corpo apresenta 9 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Sabendo que a carga elementar dele é 1,6, qual é a sua carga elétrica total? Carga elétrica. Vamos lá? Quantidade de carga é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar. Olha, essa questão foi bem tranquila, bem de boa, porque a princípio ela já te deu os valores, né? Professor, ela já te deu tudo lá. Já te deu o N e já te deu o E. Esse normalmente essa carga elementar não te dá não, tá? Isso aqui é uma parada que a gente vai precisar saber. Então vamos lá, vamos fazer? Vamos fazer? Vamos. Então, ele pediu a quantidade de carga e ele falou pra mim que o N é 9 vezes 10 elevado a 13. Professor, o que é esse N mesmo? Número de elétrons. Tudo bem. Vezes o E. O que é o E? O E é a carga elementar. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Menos 19. Maravilha. Quanto que é o valor desse Q? Gente, aqui tá fácil, hein? O que eu posso fazer primeiro aqui? O que vocês fariam primeiro? Professor, primeiro eu faria esse aqui, ó. Esse vezes esse. Posso fazer isso? Posso. Na multiplicação, você tem liberdade de fazer as coisas assim acontecerem de outra maneira, tá? Então, 9 vezes 1,6 dá quanto? Dá 14,4. Vocês perceberam nas respostas? Todos eles têm esse valor, não tem? Tem. Vamos lá. Eu tenho base 10 aqui. Meu expoente é 13 e o outro expoente é menos 19. Gente, quanto é que dá? Fala pra mim. 13 menos 19. Você tem 13 reais e você está devendo 19 reais. Dá pra pagar a dívida? Não dá. Não dá pra pagar a sua dívida. Se não dá pra pagar a dívida, fica devendo quanto? Professor, eu tenho 13, eu vou pagar o 13. E aí eu tava devendo 19. Eu vou ficar devendo quanto? 6. Se eu estou devendo, ele fica negativo, beleza? Se eu estou devendo, então vai ficar menos 6, tá aí. E professor, menos 6, vou marcar a letra C. Pera aí, meu querido, pera aí. Que número que eu tenho aqui? Professor, isso aí é 14,4. Beleza, é 14. Qual que tem na resposta? Na resposta não é 14, é 1,4. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que voltar uma casa, não vou? Então a minha quantidade vai ser o seguinte, ó, eu vou voltar essa vírgula para ficar entre o número 1 e o número 4, não é? Então vai ficar 1,44 vezes 10, e aí? E agora? Vou até botar de outra cor aqui, ó. Eu voltei uma casa, se eu voltei uma casa, eu vou somar 1. Mesma coisa, hein? Tô devendo 6 reais, vou pagar 1. Quanto que eu fico devendo? Voltar pro vermelho. Professor, eu fico devendo 5 ainda. Beleza.
1,44 vezes 10 elevado a menos 5. Menos 5. Anota, meu querido, anota aí. Anota no seu caderno, anota e vamos seguindo. Vamos seguir? Vamos seguindo. Questão de número 2 na tela para vocês. Questão de número 2. Tá lá. Sabendo que a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Isso aqui você já sabe, né? Já sei. Qual a quantidade de elétrons existentes em uma carga elétrica de 100 coulombs? Caramba, professor, e agora? Meu Deus, o que é isso? Vamos lá. Vem comigo. 0 elétrons é complicado, né, gente? A pessoa colocar 0 elétrons ali, não, aí não tem como, né? Qual fórmula que a gente vai usar? Fala pra mim. Quantidade de elétron, de carga, quantidade vezes a carga elementar, correto? Q é igual a N vezes E, a mais simples, a mais tranquila de todas, correto? Correto. Quanto que é, meus queridos, a minha carga elétrica? Quanto que é o valor da carga elétrica? Ah, professor, o valor da carga elétrica está aqui, é 100. Então está aqui, 100. Igual. Qual que é o valor desse N? E a gente sabe o N? O que é o N mesmo, gente? Ah, professor, o N é a quantidade, né? Ah, é a quantidade. Ah, então é a quantidade. É o que eu quero descobrir. Qual que é a carga elementar? Ah, professor, a carga elementar é 1,6. 1,6 vezes 10 a menos 19. É isso? É isso. Perfeito. Maravilhoso. Gente, esse cara aqui está multiplicando. Como é que ele vai para lá? Ah, professor. Fácil, hein? Fácil, professor. Se está multiplicando, com certeza ele vai dividir. Então, meu N vai ser 100 dividido para 1,6 vezes 10 a menos 19. Professor, não entendi. Volta aqui comigo. Vamos lá. O 100, ele já estava lá, correto? Correto. O 100 já estava lá. Quem é que passa dividindo? Eu vou falar isso a quantidade de vezes que eu achar que é necessário você saber, você lembrar. O 1,6 que passa dividindo. Quem passa dividindo fica na parte de baixo da fração, tá? Então, o meu N vai ser 100, né? Já tá lá, né? Dividido para esse aqui. Vou até apagar aqui para a gente dar continuidade no nosso cálculo. A partir de agora é só matemática, tá? A física acabou quando você interpretou, entendeu que tem que usar essa fórmula e já substituiu os valores. Maravilha? Maravilha. O que você vai fazer aqui agora? Fala pra mim. Ah, professor, é só dividir o 100 para 1,6. Perfeito. Você consegue fazer isso? Claro que você consegue. Quanto que dá, então, 100 dividido para 1,6? Fala pra mim. 100 dividido para 1,6. 100 dividido para 62,5. Perfeito. Só matemática, hein? Continha básica de matemática. O que ficou embaixo, gente? 10 elevado a menos 19. Perfeito? Perfeito, professor. Embaixo está isso. Maravilha. O que eu vou fazer agora? Esse cara aqui que está na parte de baixo, ele vai ter que subir. Se ele sobe, o que acontece com o sinal? Ah, professor, o sinal troca, não troca? Troca. Então vai ficar 62,5 vezes 10 elevado a 19 positivo. Tem resposta pra gente marcar? Ah, professor, 62 está aqui, ó. Letra A. A de quê? Acertei. É isso. Questão de número 2. Tá lá, gente, ó. No bolso, ó. Um mel. Maravilhosa questão de número 2. O que você achou? Foi tranquilo? Foi de boa, né? Foi de boa. Carga elétrica. É isso, queridos. Carga elétrica. Quantidade de carga elétrica. Fácil demais, né? É, a primeira fórmula é sempre assim, né? Sempre mais de boa. Próxima aula, na aula de força elétrica, você vai ver campo elétrico. Vai aparecer uns negocinhos mais interessantes. Beleza? Vamos lá? Vamos seguir? Vamos seguir. Questão de número 3. A CAF. Olha lá. Questão teórica. A afirmação de que a carga elétrica é quantizada significa que ela... Ih, o que é isso, quantizada? Vamos ver? Tá lá. Não pode existir em qualquer... quer dizer, pode existir em qualquer quantidade. Gente, volta aqui pra mim. Quanto que é o valor de um elétron? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Pode ser qualquer quantidade? Não. Por quê? Tem que ser sempre esse 1,6, não tem? Tem. Então, letra A, eliminada. Não pode ser em qualquer quantidade, ele é sempre o mesmo valor. Beleza?
Letra B. Só pode existir com um único valor múltiplo de uma quantidade mínima. Nossa, que delícia, que lindo. Que lindo, que lindo. Como é que é a fórmula que a gente acabou de explicar? Que a gente acabou de aplicar aqui algumas vezes. Quantidade é N vezes Z, correto? Correto. Vamos ler de novo? Só pode existir com valor múltiplo de uma quantidade. Isso aqui é o que? Esse N? Professor, esse N é um número de elétrons, não é? É isso. Então eu vou ter que multiplicar esse valor elementar por um número de elétrons, não vou? Vou. Não tem como. Lindo. Só pode ser positiva ou negativa? Lembra do módulo, né? Lembra do módulo. Pode ser dividido em pequenas frações? Não, o valor tem que ser sempre esse. Pode ser transferida de um elétron para outro? Que isso, gente? Não, cada um tem o seu próprio. Não vai transferir nada para ninguém, não. E aí? Você teria marcado a letra B? Fala pra mim. Fala, professor, bati o olho e não tem como. Tinha que ser a letra B. Muito bem. É isso que significa a carga ser quantizada, né? Ela tem um valor específico. E esse valor específico ele só pode ser multiplicado por uma quantidade. Só isso, professor. Só isso, meu querido. Só isso, meu consagrado, meu considerado. Só isso. Na tela, anota o que tiver que anotar e vamos para a próxima. Próxima questão. Tá aí, ó, questão de número 4, o FV. Também questão de vestibular, hein? Se um corpo encontra-se eletrizado positivamente, pode-se afirmar que ele apresenta falta de prótons, excesso de elétrons, falta de elétrons, excesso de nêutrons, falta de nêutrons. Gente, olha só. Eu deixei essa questão pra gente falar aqui. Bota aqui pra mim. Porque eu acho melhor quando cai em vestibular, assim, quando cai na questão, acho melhor pra gente começar a trabalhar conceitos. Vamos lá. O que é ele ser positivamente eletrizado? Significa que a gente tem mais, se eu tiver aqui, ó, uma carga qualquer, eu tenho 1, 2, 3 e um negativo, por exemplo. Eu tenho mais positivos do que negativos, correto? Correto. Quando a gente falar sobre aqueles modelos atômicos mais atuais, você vai observar que o elétron ele é mais fácil de trabalhar do que um próton. Tá? Tem uma parada que chama núcleo. Dentro desse núcleo se encontram os nêutrons, né? O que é um nêutron? É um neutro, né? Ele é neutro, ele não é nem positivo nem negativo. Ele está ali sem carga nenhuma. Então, falta e excesso de nêutrons está errado, porque não está relacionado aqui com essa quantização, né, da nossa carga elétrica. Beleza? Falta de prótons, olha lá, eu coloquei um exemplo para vocês. Eu tenho falta de prótons, excesso de elétrons ou falta de elétrons aqui, queridos? Bom, excesso de elétrons eu não tenho, porque eu só tenho um aqui, não é? Tá faltando prótons? Não tá, né? Excesso de prótons e falta de elétrons é a mesma coisa, não é? Não é. O que eu tenho aqui? Eu tenho falta de elétrons. Está faltando elétrons ali para mim. Por quê? É o elétron que vai sair por aí. A gente chama de elétrons livres, né? Ele está lá naquela camada mais fácil de ser retirado. É tão mais fácil que quando você tira a sua camisa, às vezes de lã, se a sua camisa for de lã, quando você tira ela, que atrita no seu cabelo, embora não tenha muito, né? Você tira ele, faz esse experimento hoje à noite. Coloca uma camisa de lã, apaga as luzes e tira a sua camisa assim, esfregando no seu cabelo. Você vai ver um monte de raiozinho assim, de faísquinha, tá? Por quê? Porque você consegue arrancar os elétrons do seu cabelo com a lã. Loucura, né, velho? Loucura. Por quê? Esses elétrons, eles estão aqui o tempo todo, tá? Eles estão de fácil acesso. Até se dá um petelequinho ali. Se você pega, por exemplo, se estiver na sala de aula, pede para apagar o quadro, o fato de você apagar o quadro já está arrancando elétrons do quadro. Entendeu? É isso. Mas isso a gente foi descobrir só depois de muito tempo, tá? Dentro desses estudos. Então, aqui a nossa opção correta é a letra C, tá? Falta de elétrons. Falta de elétrons é a nossa opção correta, beleza? Porque, neste caso, é o elétron que vai ficar passeando, né? Que vai ficar indo e voltando na nossa carga. Gente, tá aparecendo aí pra vocês? No meu retorno aqui não tá aparecendo, não. Deixa eu voltar uma vez. E ir pra frente uma vez. Ih, travou, foi tudo. Travou. Mas, a questão de número 4, letra C, anota no seu material. Falta de elétrons. Beleza? Beleza. Vamos seguir pra frente. Questão de número 5. Tá aparecendo pra vocês, gente? Questão de número 5.
Pra mim não está aparecendo, infelizmente. Como não tá aparecendo aí pra você, gente, então, infelizmente, eu encerro a aula aqui. A questão de número 5 era uma questão de vestibular também, questão maravilhosa, mas aí eu deixo pra resolver essa questão lá na próxima aula, tá? Na próxima aula, que fala sobre os conceitos, parte 2. Ah, não, apareceu. Olha lá na tela, a questão de número 5. Nossa, ainda bem. Ainda bem, porque essa daqui eu queria muito trabalhar com vocês. Olha só, a questão de número 5 tá lá. Vamos ler. Duas esferas idênticas, metálicas, são postas em contato. Então eu tenho uma esfera aqui com outra esfera aqui, exatamente igual, né? Vou chamar aqui de A e aqui de B. Uma delas está eletrizada com a carga de 20 coulombs. 20 coulombs, né? 20 de carga. Então tem 20 carga elétrica. Enquanto a outra está neutra. Ou seja, a outra tem quanto, gente? Se está neutra, ela tem 0. Perfeito. Determine a carga elétrica de cada uma após o contato. Vocês lembram que eu comentei com vocês, lá no começo da aula, que quando você coloca elas em contato, a tendência é que ocorra o equilíbrio de cargas entre elas? Se uma está carregada, eletrizada, e a outra não, e você encosta, uma parte do A vai para o B, tá? De forma natural, de forma espontânea. Então, o que vai acontecer aqui, queridos? Aqui ficou fácil, hein? Se uma tem 20 e a outra tem 10... Para que fique igual, as duas tem que ficar igual, quanto vai ficar com cada uma? Fala pra mim. Ah, professor, aí foi fácil, aí. O total é 20, então é 10 para cada, não é? Perfeito. Então, vai acontecer aqui essa troca de elétrons até que o meu A tenha 10 e o meu B também tenha 10. Beleza? Ah, professor, tranquilo demais, velho. Tranquilo demais. Então, 10 coulombs para cada uma delas. Só isso. Só isso. Então, se fosse para fazer cálculo, seria 20 mais 0 dividido para 2, que dá 20 sobre 2, que dá 10 coulombs, né? 10 cargas. 10 cargas, letra C. C de construindo vencedores. Viu lá, gente? Viu lá? Questão maravilhosa, questão fácil. Então, essa daqui, além de ser uma questão de concurso, né? Questão de vestibular, ela trabalhou com vocês coisas bem simples, né? Coisas bem de boa, né? Ou seja, só somei e dividi por 2, não precisei aplicar nada além disso. O que você achou, gente? Fala pra mim o que você achou dessa aula de hoje. Vamos lá, vamos fazer o resuminho? Desculpa. Falamos sobre o início, né, da eletricidade, falei ali um pouco sobre a introdução. Lembra lá do Tales de Mileto? Tales de Mileto pegou aquela pedrinha chamada âmbar, né? Atritou essa pedrinha numa pele de animal e essa pele ficou eletrizada, né? Começou a atrair certos objetos pequenos. Como é que a gente faz isso em casa? Pega um pente, esfrega no cabelo, você vai ver que você vai atrair pequenos pedaços de papel. Beleza? Beleza. Falando ali um pouquinho sobre os físicos. Carga elétrica, hein? Carga elétrica pode ser positivo, pode ser negativo e pode ser neutro. Positivo, prótons, negativos, elétrons. E se não tem nada, neutros, né? Nêutrons, que maravilha, né? Maravilha demais. Gente, muito obrigado por mais uma aula sensacional, maravilhosa. Eu sou o professor Matheus Tainan. Lembre-se, ciência não é decorar fórmula, é entender o mundo em movimento. Essa disciplina tá doido. É bom demais, gente, bom demais. Muito obrigado, fiquem bem, até a próxima e tchau!